Pensa só num reino no auge do seu poder, governado por um rei que é uma verdadeira lenda. Agora imagine esse mesmo reino completamente paralisado, passando fome, assombrado por um mistério que ninguém consegue resolver. Pois é, essa é a situação que o rei Davi está enfrentando, quando uma crise silenciosa e mortal ameaça destruir tudo que ele construiu. Por 3 longos anos, nada de chuva. A terra racha, as colheitas morrem e, claro, o desespero começa a tomar conta de tudo. Davi, o rei, saca que isso não é uma seca qualquer. Ele busca uma resposta não na previsão do tempo, mas em algo muito mais profundo, perguntando por que essa calamidade está caindo sobre a gente. E a resposta que Davi recebe, olha, não tem nada a ver com o clima ou com a agricultura. Tem a ver com história. É um acerto de contas. A fome, na verdade, é consequência direta de uma injustiça antiga, um crime que foi cometido pelo rei anterior, Saul, e o que o texto chama de sua casa sanguinária. Para entender essa crise toda, a gente precisa voltar um pouco no tempo para falar de uma promessa quebrada e de uma dívida que, como Davi está prestes a descobrir, só podia ser paga com sangue. No centro de tudo isso está um tratado antigo. Gerações antes, Israel tinha feito um juramento sagrado de proteger o povo gibeonita. Só que o rei Saul, num zelo todo equivocado, traiu essa promessa. Ele tentou acabar com eles, rasgando um voto solene. E agora, anos depois, a própria terra parece estar cobrando essa conta. Encarando esse pecado do passado que assombra o seu reino, Davi chama os gibeonitas para conversar. E a negociação que vem a seguir não é sobre política ou sobre terra, é sobre reparação. E o preço vai ser bem alto. Davi pergunta o que eles querem para que essa maldição acabe. A resposta deles é direta e, sinceramente, arrepiante. O mais notável é que eles recusam qualquer tipo de riqueza. A dor que eles sentem, o crime contra o povo deles, isso não se cura com prata nem com ouro. Eles não querem dinheiro, eles querem vidas. 7. Esse é o número que eles exigem. 7 descendentes do homem que tentou destruir o povo deles. A gravidade desse pedido já mostra o tamanho da ferida que eles carregaram por tanto tempo. E o plano deles é muito específico. Primeiro, a exigência: 7 homens da linhagem de Saul. Segundo, o propósito: executar eles publicamente em Gibeá, que era a cidade do próprio Saul, como uma forma de expiação diante de Deus. E por fim, o acordo. Davi, preso entre a fome que está matando seu povo e esse dever terrível, acaba concordando. E assim, 7 homens são entregues. Os 2 filhos que Saul teve com sua concubina Rispa, Armoni e Mefibosete, e também os 5 filhos da filha de Saul, Merabe. De repente, aquele número abstrato, 7, ganha nomes, rostos, famílias. A expiação vira uma tragédia terrivelmente humana. A história poderia muito bem ter acabado aí, com a execução. Mas não acaba. Porque é aqui que o luto de uma única mulher se transforma num dos protestos silenciosos mais poderosos que já foram registrados. Rispa, a mãe de 2 dos homens executados, se recusa a abandonar os filhos. Os corpos deles foram deixados expostos, fazia parte do ritual, mas ela começa uma vigília solitária. Dia e noite, ela fica ali, protegendo os corpos, espantando as aves de rapina e os animais selvagens, com uma devoção que é surreal. E essa vigília dela não foi coisa de um dia ou uma semana, não. Começou no início da colheita da cevada e durou meses, debaixo de sol e de sereno, até que as chuvas finalmente caíram, que era o sinal de que a ira de Deus tinha passado. É um ato de resistência e de amor de mãe de tirar o fôlego. A notícia da vigília incansável de Rispa chega até o rei Davi, e ele fica profundamente comovido com essa atitude. A ação dela faz ele perceber que a justiça não se completa só com a morte. Os mortos, tanto os 7 que foram executados quanto o próprio Saul e seu filho Jonatas, todos eles mereciam dignidade. Inspirado pelo que Rispa fez, Davi organiza um funeral de estado. Ele reúne os ossos de todo mundo, dos 7 homens, de Saul e de Jonatas, e dá a eles um enterro honroso na tumba da família. É só depois desse ato final de dignidade que a história nos diz que Deus se aplacou com a terra, e a fome finalmente acabou. A terra está curada, a fome passou. Mas, sabe como é? Enquanto uma crise termina, outra já começa a se desenhar. O reino enfrenta de novo ameaças de fora, só que, dessa vez, uma coisa fundamental mudou no maior protetor deles, o próprio rei. Numa batalha contra os filisteus, Davi, o matador de gigantes, o guerreiro lendário, simplesmente fica exausto. Pela primeira vez, ele quase é derrotado em combate.
É um momento de vulnerabilidade chocante, um lembrete de que até os maiores heróis são mortais. Os homens dele o salvam no último segundo e depois fazem um juramento. Eles o proíbem de lutar de novo. E a metáfora que eles usam é muito poderosa. Davi é a lâmpada de Israel e eles não podem arriscar que essa luz se apague. É o reconhecimento de que a era do rei guerreiro tinha oficialmente chegado ao fim. Mas se a lâmpada de Israel não pode mais estar na linha de frente, quem vai enfrentar a escuridão? Bom, a resposta vem na forma de uma nova geração de heróis, prontos para assumir o posto. E aí, uma nova era de heróis aparece. Abissai, o cara que salva a vida de Davi, Sibecai, que derruba outro gigante temido, e Elhanan, que derrota um guerreiro chamado Golias de Gate, cuja lança era enorme. Os homens de Davi estão assumindo o manto, mostrando o seu valor. E essa crônica de heróis termina com um último confronto, e esse é sem dúvida o mais estranho de todos. O detalhe que define esse último gigante não é a sua força ou a sua arma. É um número: 24. Esse último inimigo era um homem imenso, mas ele era notável por uma anomalia física bem impressionante. Ele tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. 24 no total. Um detalhe bem marcante para encerrar essa era de luta contra gigantes. E toda essa transição deixa a gente com uma pergunta fundamental. A jornada de Davi, de guerreiro na linha de frente, para um rei que precisa capacitar os outros, levanta uma questão que ecoa até hoje. O que define a verdadeira liderança quando a força física vai embora, mas os desafios continuam ali? E mais importante, como uma geração sabe quando e como passar o bastão para a próxima?